Louvado seja o Senhor. Você pode sentar-se, querido. Glória ao Senhor. Que bênção, que coisa boa. Quero meditar nessa noite com você sobre o Salmo 46. Abra aí a sua Bíblia. Bom, você vai seguir aqui, mas abra a sua Bíblia no Salmo 46. E esse salmo é um dos preferidos, né, de quem lê o saltério. E Deus colocou esse salmo no meu coração para a gente meditar juntos nessa noite. A palavra do Senhor diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, e ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai querido, em nome de Jesus, o teu Filho, que nós estamos reunidos aqui, cantamos louvores, celebramos, Senhor, adoração, e nessa hora, vem com a tua palavra e aplica a tua verdade à nossa mente, ao nosso coração. Que aquilo que o Senhor preparou para mim, o Senhor me dê. Que aquilo que o Senhor preparou para cada um aqui, o Senhor derrame, Senhor, abundantemente sobre nós. Precisamos do Senhor. Fala conosco. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse salmo, segundo os comentaristas, foi escrito tendo como base um evento que aconteceu na cidade de Jerusalém, que nós estudamos recentemente, quando Senaqueribe atacou a cidade de Jerusalém e foi completamente destruído pelo poder de Deus. Então, o cenário que está por trás do salmo são aqueles momentos de celebração depois da vitória, em que os filhos de Coré escrevem esse salmo para adorar a Deus diante da grande vitória que Deus havia dado a eles. Cada palavra desse salmo, na verdade, é um testemunho do poder salvador do Senhor. E aqui a gente vai encontrar algumas figuras que nos ajudam a entender o porquê podemos nos aquietar quando temos o Senhor ao nosso lado. É difícil, a gente aprendeu isso hoje de manhã, estudando, né, o Salmo 37, que tem momentos que a gente tem que ficar quieto, que a gente tem que sossegar e descansar, mas a gente falou também que uma das coisas mais difíceis é se aquietar no tempo da ansiedade, no tempo da dificuldade, ficar aguardando a resposta do Senhor. Mas esse Salmo vai apresentar algumas figuras que diz, olha, vale a pena, porque funciona, Deus está ao nosso lado. Então eu quero olhar para essas figuras nessa noite. A primeira figura é a figura do castelo forte, tá? Guarda essa imagem aí, um castelo forte. E ele começa dizendo no verso 1, 2 e 3, Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.
Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Deus é o refúgio e fortaleza, Ele é o castelo forte. O Senhor é o abrigo seguro contra toda sorte de ataque. Agora, lembra o contexto que estava acontecendo. Eles tinham reforçado os muros de Jerusalém, porque sabiam que Senaqueribe iria chegar. Eles fizeram um segundo muro em torno do primeiro, para proteger a cidade. Mas eles sabiam que aqueles muros não impediriam que o exército de Senaqueribe invadisse a cidade. Eles tinham máquinas de guerra naquele tempo, para destruírem os muros. Existiam umas máquinas, não é, que encostavam no muro, ela era feito tipo uma plataforma em cima, aqui na frente, e aí as flechas eram jogadas, óleo quente era derramado, mas escorria por aquela plataforma, e eles tinham uma grande tora de madeira, e os soldados ficavam embaixo, ali dezenas de soldados, e ficavam batendo na muralha, com aquela tora. Normalmente naquela tora eles colocavam uma cabeça de ferro naquela tora, para que pudesse bater com mais força sem destruir a madeira, e aquilo ficava batendo, até que abrisse uma brecha no muro, e eles pudessem entrar por aquele muro. Normalmente se colocava algumas máquinas de guerra desse tipo em vários lugares, e à medida que o tempo ia passando e aquela batida ficava noite e dia, trocavam os soldados e aquilo batia noite e dia, o povo da cidade imaginava: uma hora dessa esse muro vai cair, uma hora dessa esse muro vai cair. E quando parecia que tudo estava perdido, quando as palavras dos emissários do homem mais poderoso da terra naqueles dias, Senaqueribe, afirmavam que eles estavam perdidos de uma maneira miraculosa, sem qualquer arma, sem qualquer escudo, sem qualquer lança, o exército de Senaqueribe foi derrotado, porque o Senhor deu a vitória para o povo de Judá. Não eram os muros que protegiam a cidade, era Deus, o castelo forte daquela cidade. Ele era o refúgio e fortaleza. É interessante que Lutero, ele entendeu profundamente o simbolismo desta verdade, quando perseguido pela Inquisição Romana, ele estava abrigado no castelo de Waterburgo, com a cumplicidade de um dono de terra chamado Frederico III. Mas ele escreve naquele tempo que o castelo forte dele não eram as muralhas lá de Frederico III, mas o Senhor era o castelo forte dele. E ele escreve um dos hinos mais famosos e cantados no mundo inteiro até hoje. E a letra dele, olha só, diz assim: castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com o seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos Jesus, o que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar demônios não contados, e diz a história que algumas vezes a batalha espiritual era tão intensa, que Lutero via demônios no seu quarto. Ele chegou a pegar um tinteiro que ele usava para traduzir a Bíblia e jogar na parede contra aquilo que ele estava vendo, mas não importava o que estava acontecendo, porque eles não podiam assustar
nem podiam derrotar. O grande acusador dos servos do Senhor, já condenado está, vencido, cairá por uma só palavra. E no nome de Jesus expulsamos os demônios. Louvado seja o Senhor. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos-á o seu reino. Quem é o castelo forte? O Senhor. Às vezes nós imaginamos que nós estamos protegidos pelos castelos que construímos na vida, mas quando vêm os vendavais da vida, nós descobrimos que os castelos que nós fazemos são de areia e eles não funcionam. Eu me lembro quando os meus filhos eram pequenos e a gente saía de férias, eles gostavam de construir castelos na areia. O Michel já era um pouco mais ousado, ele construía para destruir. Mas a Kelly ficava brava se alguém destruísse os castelos que a gente fazia. E ela ficava brava com o irmão e brava com quem chegasse perto, porque ela queria proteger o castelo que a gente passava, às vezes, uma manhã inteira fazendo. Mas a maré subia. E quando a maré subia, os castelos iam embora. Assim é na nossa vida, quando a gente constrói os nossos castelos, a gente tenta protegê-los com toda a nossa força, mas as marés da vida vêm, e quem pode detê-las? Mas quando o Senhor é o nosso castelo, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O único castelo seguro é o Senhor. Com Ele, nós podemos enfrentar qualquer situação. E é por isso que ele diz, olha, versículo 2, não temeremos, ainda que a terra transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, e ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam, o Senhor continua sendo Deus. A minha pergunta é, Jesus é o seu castelo? Porque se você está construindo castelos para a sua segurança, talvez eles sirvam por algum tempo, mas pode ter certeza que uma maré alta vai vir e os castelos não vão funcionar. Mas quando Jesus é o Senhor, nós estamos alicerçados sobre a rocha. Recentemente, a minha esposa escolheu uma figura que ela achou na internet e ela comprou uma moldura bonitinha, né, do jeitinho dela, tal, e colocou essa figura no quadrinho e colocou do lado da cabeceira da cama. Deixa eu ver se dá para mostrar a figura aí para você. Dá para ver aí? Tá? É Jesus e tem uma menininha. E ela disse para mim assim, esse é Jesus e aquela menininha sou eu. E eu quero andar de mão dada com Ele, porque Ele é o meu castelo forte, Ele é a minha segurança, Ele é a minha força. Sabe, toda vez que ela acorda de manhã, ela olha para lá e diz, Jesus, segura na minha mão. Toda vez que ela vai dormir, ela agradece, Jesus, obrigado, porque o Senhor andou segurando na minha mão. O que eu quero dizer para você é que a figura que esse salmo apresenta para a gente é essa. Anda de mão dada com Jesus. Anda de mão dada com Jesus, porque Ele é o castelo forte. O Senhor está aqui hoje convidando você a não apenas andar de mão dada, mas como os autores desse salmo, você se tornar uma testemunha nessa terra de que o castelo forte não é um lugar, não é uma construção, não é um templo, mas é a presença do Senhor na nossa vida. E quando Ele está presente, a gente está seguro, porque Ele é o nosso refúgio
e fortaleza e socorro bem presente na hora da tribulação. Em qualquer lugar que nós estejamos, estaremos seguros se Ele estiver no controle das nossas vidas. Então o desafio hoje para você é: ande de mãos dadas com Jesus. Ande de mãos dadas com Jesus. E a figura é essa: Ele é o castelo forte que sustenta a nossa vida. Segunda figura desse texto é uma figura de força sobrenatural. Ele vai dizer: Deus é a nossa força. Bom, eu vou falar uma coisa de velho aqui. Tem muita gente jovem que não conhece o que eu vou falar, mas tem muito velhinho aqui que vai lembrar, tá? Quando eu era garoto, já faz muito tempo, né? Eu gostava de assistir um seriado na televisão. E o seriado era Perdidos no Espaço. Quem já assistiu esse seriado? Tá velho, hein, meu amigo? Você tá velho. Tem uma versão nova que saiu aí nos cinemas e tal, né? Uma reciclagem daquela velha. Mas tinha uma coisa interessante naquela família Robson, né? Que se perdia no espaço, num planeta outro. E eles chegaram lá, a nave encalhou naquele lugar, eles não conseguiam sair de lá, mas eles tinham um negócio chamado que era campo de força. Eles ligavam uns negócios em volta ali da espaçonave deles, e aquilo lá era um campo de força. Quem se aproximasse de noite, os animais daquele lugar, os inimigos, sei lá o que, davam de cara com o campo de força que os protegia. E sabe, quando eu estava lendo o Salmo, a figura que veio na minha mente foi essa: o campo de força. Deus é a nossa força, Ele é a força sobrenatural, invisível que está à nossa volta. O Senhor é a nossa força, Ele é o poder atuante, que é livrador em nossas vidas. Alguns naquele tempo olharam para a força e o poder dos exércitos da Síria. E quando Ezequias, o rei, falou: olha, confie em Deus, o Senhor vai nos livrar. Aquelas pessoas que talvez como eu e você, bem concretas da vida, pessoas que estão lidando com o dia a dia, começaram a pensar assim: será que só a fé é suficiente para enfrentar um exército desse que está na nossa porta? Eu acho que você já viveu alguma situação na sua vida em que o Espírito Santo de Deus falou: olha, tenha calma, fica tranquilo, eu sou Deus, eu estou no controle. E aí você olha para o lado de fora da janela, para a situação que está na tua vida e diz: Deus, mas será que só a fé vai dar certo aqui? Porque eu não estou vendo nada, Deus, eu não estou enxergando nada, como é que vai ser? É impossível que um exército seja vencido só pela fé, tem que ter alguma coisa. E eu acho que até tinha algumas pessoas espirituais lá que estavam pensando assim: não, Deus vai nos salvar, mas Ele vai mandar os exércitos do Egito virem aqui em nosso socorro, porque eles eram aliados do Egito naquele tempo. Então os exércitos do Egito virão em nosso socorro para essa batalha. Mas sabe de uma coisa? O Egito nunca chegou, porque Deus tinha um plano de mostrar para aquele povo e para nós que a fé é mais poderosa do que qualquer recurso que você imagina que tenha. E é difícil, porque andar pela fé é andar como numa corda bamba, não é? E de olhos vendados. Você vai pondo o pé ali na corda, né? E você dá um passo, e dá outro, e você com os olhos vendados nem consegue enxergar direito, mas aí bate o vento, balança aquela corda para lá e para cá, e o vento está muito forte, parece que a gente não vai conseguir, que não tem jeito.
Será que a fé é suficiente? E para que todos soubessem que fora só a fé, Deus faz um milagre. Eu já contei essa história para você, mas a gente está lembrando do fato. Heródoto vai contar para a gente que Deus mandou uma peste de ratos que invadiu todo o acampamento assírio, roeu as cordas dos arcos, destruiu aquela parte de couro que sustentava os escudos, e uma peste se espalhou, uma enfermidade se espalhou no meio de todo aquele acampamento, a ponto de morrerem 185.000 soldados inimigos, sem nenhuma flecha, sem nenhuma lança. E os autores sagrados tinham tanta certeza que não eram nem os ratinhos, mas que Deus tinha ouvido a oração deles, que eles disseram: o anjo do Senhor passou durante a madrugada e 185.000 soldados morreram, porque o Senhor é por nós. Só a fé, só a fé. Não foi a força do arco, não foi a estratégia, a política quem o salvou, a vitória foi um milagre. Por isso o povo estava cantando esse salmo, cantando que o Senhor é a força sobrenatural. E às vezes nós pensamos na nossa vida, se você é uma pessoa prática, eu sou uma pessoa prática, às vezes a gente pensa que a gente tem boas estratégias. Tem um plano A, plano B, eu gosto de ter plano A, B, C, D, E, F, e aí Deus, às vezes em quando, fala para mim: nenhum deles vai funcionar. E não funciona. E aí Ele faz algo inusitado, que eu nunca imaginei, e vem a resposta de Deus. Às vezes a gente imagina que a gente tem experiência, e que a nossa experiência é suficiente. Queridos, tem situações na vida que você nunca experimentou, e nem toda a experiência que você tem são suficientes para enfrentar as lutas que talvez você esteja vivendo hoje. Às vezes você imagina que você tem conexões, mas as conexões não funcionam. Às vezes você imagina que você tem força, poder, mas daí você vai descobrir que você é só pó, que um vírusinho microscópico, que você precisa ter um microscópio eletrônico capaz de aumentar 140.000 vezes para poder enxergar o bichinho, é capaz de tirar a sua vida, como aconteceu na pandemia. E aí a vida vai nos ensinando que nós não temos força ou poder, mas que quando abraçamos o Senhor e quando Ele abraça a nossa causa, Ele não é apenas o castelo forte, Ele é o poder e a força que atuam dentro de nós. Quando o Senhor não é a nossa força, nós nos sentimos como um peão, sem nenhuma expressão, no tabuleiro da vida. Se você já jogou xadrez, você sabe que o peão é o mais fraco dos componentes de batalha de um tabuleiro de xadrez. E às vezes a gente se sente aquele peãozinho no tabuleiro da vida, está para lá, está para cá, é empurrado por isso, é empurrado por aquilo, as circunstâncias, etc. Mas quando você entende que você é servo do Senhor, e que Ele é o Senhor da sua vida, e que Ele que está segurando a tua vida nas mãos dEle, você não é mais o peão, você é o Filho do Altíssimo, que está andando nessa terra, conduzido pela graça de Deus. Por quê? Porque descobrimos que a força e o poder de Deus, de fato, são o nosso escudo e fortaleza, e entendemos que não importa o que aconteça, a gente não pode ser abalado, porque Deus não falha, e o plano dele vai se cumprir integralmente. E aí o salmista vai dizer: não importa
se tiver um exército, um terremoto, uma inundação, tanto faz. O nosso Senhor está conosco, Ele é a nossa força. Hoje eu vim aqui convidar você para andar pela fé, de mãos dadas com Jesus. E à medida que você anda pela fé, de mãos dadas com Jesus, você se torna uma carta viva, uma carta de Deus nessa terra, para anunciar às pessoas que a fé é a esperança em meio a um mundo perdido e desesperançado. Sabe, tem muita gente que está olhando aí para a vida e dizendo, não tem jeito, olha só a economia, agora vai ter o tarifaço, agora amanhã vai ter não sei o quê, vai acontecer aquilo outro, será que o emprego, será... Eu só sei de uma coisa, pode acontecer muita coisa, e de fato vai acontecer porque a vida tem as suas situações, mas eu sei em quem eu tenho crido, estou certo que Ele é poderoso, e é Ele que vai conduzir a minha vida no tempo bom e no tempo ruim. E se for preciso comer mingau de fubá, eu vou comer mingau de fubá. Eu estou dizendo isso porque essa é a história que eu já contei aqui para vocês de uma missionária nossa, não é? Que de repente ganhou 4 toneladas de fubá, um pouquinho antes da guerra, lá na cidade de Lobito, em Angola, e a cidade dela ficou cercada, e o único lugar que tinha comida na cidade inteira era dentro da igreja. Ela disse assim, não aguento mais ver fubá na minha vida, porque eu comi fubá com água muito tempo, mas não morri de fome e ainda alimentamos grande parte da cidade que se abrigava lá, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Talvez só tenha fubá, mas ninguém tem nada. Quem tem fubá é rico. Louvado seja Deus. Ele é a nossa força, o nosso castelo forte. Esta é a mensagem desse salmo. Quantos aqui já viveram momentos em que Jesus foi a sua força? Você já passou por isso? Que Ele foi a sua força, o seu escudo. Você imaginava que não ia dar conta? Levanta bem alto a mão aí. Esse aqui é a prova de que isso aqui é verdade. Deus faz essas coisas. Por isso eu vim aqui dizer para você, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, saia daqui de mãos dadas com Jesus. Ele tem algo bom para você. Coloque as suas mãos na mão dele e você vai se tornar uma testemunha de que Ele é a nossa força. Terceira coisa, terceira cena. Ele é o socorro na hora H. Na hora que você acha que não dá, Ele chega. E Ele vai usar essa expressão no Salmo: socorro bem presente na hora da tribulação. Sabe o que eles estavam dizendo? Ele não falha. O Senhor está mais perto de você do que o melhor amigo, do que do parente mais chegado. E sabe, Ele está a 1 segundo de distância de você. Basta você fazer uma oração. Eu não preciso de telefone, eu não preciso de internet, eu não preciso de sinal, de energia elétrica, eu preciso só de fé e olhar para cima. Jesus, tenha misericórdia de mim. Isso é suficiente para Ele ouvir o nosso clamor. Ele é o socorro disponível na hora mais necessária. E é interessante que no verso 5, a ideia que dá aqui, quando ele fala, Deus habita nessa cidade e ela não será destruída, desde o amanhecer, Deus a protegerá. Na outra versão, desde a antemanhã, ele está dizendo, olha, de sol a sol, desde o primeiro momento até o último momento, até chegar o novo dia, não importa quando, é Ele é a nossa esperança. Eles sabiam que o exército de Judá não podia salvar a cidade, eles já sabiam a essa altura que o Egito não chegaria,
Eles já sabiam que as outras cidades fortificadas de Judá já haviam caído diante do exército de Senaqueribe. Então vieram as cartas com o ultimato do inimigo, e o rei, que tinha pregado um sermão cheio de fé e tinha dito: olha, fiquem corajosos porque o Senhor é por nós. Naquela hora, quando chegam aquelas cartas, o coração dele treme. Você já tremeu diante de momentos assim? Você está cheio de fé, cheio de esperança, mas de repente vem uma palavra, vem um gesto, vem uma cena, e o teu coração começa a agitar, bater mais forte. Aí já aconteceu comigo, não sei você, mas comigo já. E aí diz a Bíblia que Ezequias foi para dentro do templo, e ele faz uma coisa interessante. A maior expressão de socorro era pegar nas pontas do altar dentro do templo. Quando alguém desejava, por exemplo, matar outra pessoa, a pessoa se escondia dentro do templo porque era um lugar de refúgio e segurava nas pontas do altar, e ninguém tocava nele enquanto estava segurando nas pontas do altar. E ele vai então e faz esse gesto extremo. Ele vai às pontas do altar e segura lá e diz: Senhor, estou aqui com as cartas na mão, as cartas de ultimato desse exército, e eles estão afrontando não a mim, mas o Senhor, porque eles estão dizendo que tudo que eu falei a seu respeito, Deus, não é verdade, e que os outros deuses não foram capazes de destruir aquele exército, mas eles não eram deuses, o Senhor é o único Deus. Então, toma minha causa nas tuas mãos. E diz a Bíblia que enquanto ele estava ali na ponta do altar, segurando, vem o profeta Isaías e diz para ele: essa noite, o Senhor vai fazer algo extraordinário. Eu fico imaginando o coração do rei. Você pode imaginar o seu? Você imagina que você esteja vivendo uma das situações mais graves da sua vida, seja ela financeira, seja ela de saúde, o que for, e alguém chegasse para você, e você está no meio de uma batalha, já faz alguns meses que você está no meio dessa batalha, e alguém chegasse para você e dissesse assim: essa noite, algo extraordinário de Deus vai acontecer. Eu não sei como é que eu reagiria, não. Eu tenho que falar a verdade para você. Eu acho que um monte de coisa passaria pela minha mente. Eu lembraria de vezes que Deus fez exatamente isso, eu diria: eu creio. Mas em alguns momentos eu acho que eu temeria, e eu ficaria pensando: Senhor, será que dá para fazer tudo o que precisa fazer, acabar com esse exército numa noite? São 185 mil soldados. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente às vezes quer ser Deus, e a gente quer imaginar soluções de Deus. Eu nunca pensaria em convocar os ratinhos, mas Deus é o Todo-Poderoso. Eu já falei isso para você, mas eu gosto de imaginar as cenas da Bíblia, e eu fico imaginando Deus lá do céu, falando do seu trono. Não está na Bíblia não, isso é da minha cabeça, tá? Ratinhos do Senhor, ponham-se em prontidão. E aí eu fico pensando como se fosse um desenho animado, tá? Os ratinhos todos: sim, Senhor, com as lancinhas na mão, marchem. Eles vão marchando. Eu nunca imaginaria isso, mas Deus é Deus. Deus é Deus. O céu, a terra, o universo está na palma da sua mão. Ele tem o controle sobre todas as coisas. E aí, sabe o que acontece? Esse Deus Todo-Poderoso, que é socorro bem presente, faz milagres.
Às vezes esse milagre acontece na palavra dele e a gente tem discernimento. Às vezes ele acontece numa resposta de oração. Às vezes ele acontece quando um profeta chega como Isaías para trazer uma mensagem. Às vezes quando os anjos do Senhor se movimentam. Às vezes é só milagre, que a gente não tem nem explicação. Porque quem pode explicar o tamanho da graça de Deus? O nosso castelo forte, o que o salmista está dizendo, não é uma ilusão nem uma utopia. Ele é socorro presente e atuante na nossa vida. E você quer prova disso? Olha para a tua história. Quantas vezes Deus já fez coisas que você não imaginava que poderiam acontecer? Quarta coisa. A quarta cena é uma fonte inesgotável. Deus é o rio que alegra a cidade. Esse é o tema que está nos versículos 4, 6 e 7. E é interessante porque não há rio na cidade de Jerusalém. Não tem rio lá. E ele está falando de um rio que está dentro da cidade de Jerusalém. Não tem rio. E essa é uma figura de Deus como sendo o nosso suprimento. Ele não é apenas castelo, ele não é apenas força, ele não é apenas socorro, ele é suprimento. A grande preocupação numa batalha daquele tempo era água, porque as pessoas demoravam muito a destruir aqueles muros, ainda com aquelas máquinas de guerra, e muita gente morria de fome e de sede dentro das cidades sitiadas. E a grande preocupação para esta guerra era água. Por isso, Ezequias construiu um túnel que existe até hoje lá, para trazer água das fontes de fora da cidade para dentro da cidade, de uma maneira escondida. E ele tampou todas as outras fontes em volta da cidade para que o exército inimigo não tivesse suprimento de água. Mas o que o salmista está dizendo era o seguinte: o verdadeiro suprimento daquela cidade não era o túnel que tinha sido construído, era a presença do Senhor, e a bênção de Deus fluía do seu templo. E por isso ele está dizendo que tem um rio que sai do templo. Não tem rio que sai do templo lá, mas é Deus derramando a sua bênção e sendo o suprimento. E o interessante é que essa é a mesma figura que vai aparecer em Ezequiel 47, onde fala de um rio que procede do templo de Deus e que flui do trono de Deus e inunda a terra. E ali naquela figura de Ezequiel 47 tem uma coisa interessante. Quanto mais distante da nascente, mais profundo é o rio. E a gente fica pensando, mas por quê? Se a fonte de água está aqui e não tem afluentes, por que lá está mais fundo? E aí a gente vai entender uma coisa: quanto mais você está em meio ao plano de Deus, ao projeto de Deus, à vontade de Deus, ao propósito de Deus, à obra missionária de Deus, mais graça e suprimento Deus vai derramar na sua vida. Deus é suprimento para todos, mas você quer abundância? Se envolva no projeto de Deus, faça a vontade de Deus, seja instrumento de Deus nessa terra, e Deus vai te dar em tanta abundância para você repartir com outros. E diz, que à medida que vai se distanciando, a água dá no calcanhar, no joelho, na coxa, no peito. Por quê? Tem hora que tem que nadar. Porque quanto mais você estiver fazendo o projeto de Deus na sua vida, mais de Deus virá sobre você. Ele é suprimento, Ele é o suprimento. E sabe, esse suprimento tem que nascer no trono de Deus. E esse trono tem que estar dentro do seu coração. Jesus disse que quando o trono de Deus está no nosso coração, rios de água viva fluirão de dentro de nós.
brota daqui, porque é graça do Senhor na nossa vida. Mas nessa figura, a gente vai aprender que as águas um dia da bênção de Deus vão encher essa terra, porque a glória do Senhor vai encher essa terra, assim como as águas enchem o mar. E sabe como é que vai ser isso? Ele vai fazer brotar o rio de água viva no seu coração, no seu coração, no seu coração, no seu coração, e isso vai se espalhar por toda a terra, e você vai ser o lugar da graça de Deus em algum ponto desse universo. Quinta figura, para a gente encerrar, e eu acho tremendo, versículos 8 e 9: vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. E a quinta figura é a seguinte: você está duvidando? Você está preocupado? Você está achando que é estranho demais tudo isso? Venha e veja, experimenta você. É isso que ele está falando. Deus é o nosso poderoso guerreiro, então venha e veja. E aí o salmo passa a ser um convite: venha e veja, veja como ele lutou por nós, olhe para fora dos muros. É como se os autores sacros estivessem cantando ali e dizendo: povo, olha lá para fora, olha lá, vocês estavam com medo desse povo, desse exército, olha lá, o Senhor lutou por nós. 185.000 soldados assírios mortos, sem que somente uma flecha fosse lançada. O anjo do Senhor esteve ali, uma peste se instalou. E aí ele mostra a cena seguinte: aquele povo agora vai, e porque teve uma peste e 185.000 pessoas morreram, eles começam a queimar tudo. Você sabe, quando tem uma peste, o que você tem que fazer? É queimar tudo. Então eles começaram a queimar o arco, queimar a flecha, queimar as tendas. E essa é a cena que está aqui, o arco queimado. Você imagina? Todas aquelas ferramentas bélicas sendo jogadas na fogueira. Ali, acabou, não tem mais, acabou, não presta para mais nada. Está infectado, não presta para mais nada, não quero nem levar para minha casa, porque eu não preciso. Deus é tão bom, que fez o povo nem pegar as armas do inimigo. A minha tentação e a sua era fazer um arsenal, fala a verdade, mas o Senhor manda queimar tudo. Por quê? Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, é Ele que está sustentando a nossa vida. E aí, o rei volta envergonhado para o seu país, e conforme a profecia de Isaías, Senaqueribe é morto pelos seus filhos no templo do seu Deus, e a paz entra em toda aquela terra. Sabe, quando Deus entra em nossas batalhas, Ele cessa a guerra, usando os meios mais criativos do seu poder. Ele quebra aquilo que representa opressão e queima tudo aquilo que seria destruição. Ele luta as nossas batalhas quando colocamos a nossa vida nas suas mãos. E Ele nos convida a participar das batalhas dEle, onde as batalhas de Deus são de bênção e de paz, e você se torna fonte de água viva por onde você passa, suprimento de Deus. Sexta e última figura, e essa para mim é tremenda. A figura é: com quem eu vou comparar Deus? Deus é Deus, o Senhor é incomparável. E verso 10 vai dizer uma coisa tremenda: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E para mim essa é a mais tremenda de todas as figuras,
Diante da visão do que Deus fez, só dá para fazer uma coisa: é dizer: Senhor, Tu és Deus. O que eu vou falar? Você já ficou alguma vez tão emocionado com alguma coisa boa que aconteceu que você não tem palavras? Que você não sabe o que dizer? É isso que ele está dizendo. Fica quieto agora. Talvez você pensasse assim: Senhor, como eu falei tanta besteira, nem imaginava que estava falando tanta besteira. Mas ele está dizendo: fica quieto, porque eu sou Deus. Eu sou Deus. Que esse salmo está dizendo que a maior figura de todas não é o castelo, não é a fonte de água, não é o suprimento, é quando a gente descobre quem é Deus. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E aí, nós só podemos fazer duas coisas, que é isso que esse salmo faz. A gente só pode se submeter debaixo da potente mão de Deus. Então, se você quer aprender a viver debaixo da graça de Deus, para que Ele seja o seu castelo forte, o seu suprimento, a sua força, o seu socorro, coloque-se debaixo da potente mão de Deus. Confia nele, como a gente aprendeu hoje de manhã. E o adore de todo o coração. Logo depois desse grande milagre, o avivamento que está acontecendo com o rei Ezequias toma uma forma diferente. Você lembra que nós estudamos esse avivamento? Muitos de vocês estiveram conosco quando a gente estudou. Eu falei para você que começou com a leitura da palavra, com a abertura do templo, com o culto, com as celebrações, a Páscoa e assim por diante. Mas agora, depois dessa vitória, o avivamento se torna uma festa de adoração e louvor. O povo cantando pela cidade, o povo compondo novos hinos, cânticos novos, o povo dançando na presença de Deus e celebrando a grandeza dele. Porque quando a gente reconhece quem é Deus, eu só posso me submeter a Ele e adorá-lo. Não tem outra maneira de fazer isso, de poder continuar na presença dele. Eu vim aqui hoje dizer para você, nesse tema desse domingo, que é confiar em Deus, que o Senhor quer ser o refúgio da sua vida, o castelo forte. Ele quer ser a força e o poder que te sustenta. Ele quer ser na sua vida o socorro presente. Ele quer ser o rio do suprimento, da alegria, da certeza. Ele quer ser o guerreiro, aquele que luta as suas batalhas. Mas ele só será quando você reconhecer quem de fato ele é, o Todo-Poderoso Senhor. E eu vim aqui dizer para você: olha, sai daqui de mão dada com Jesus. Sai daqui de mão dada com Jesus. Sai daqui de mão dada com Jesus. Ele tem algo para a tua vida. Talvez você esteja preocupado com alguma coisa que está acontecendo aí na sua vida. Leva Jesus. Clama o nome de Jesus. Vamos cantar essa música, clamar o nome de Jesus, tá? Vamos clamar o nome de Jesus. E vamos levar Jesus para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos negócios, para o nosso dia a dia. Porque Ele é a única esperança. E quando eu descubro quem Ele é e o poder dele na nossa vida, a gente pode sair tranquilo, porque o Senhor é por nós. A Bíblia diz, né? Se Deus é por nós, você não acredita não, está muito fraquinho. Vamos dizer de novo? Se Deus é por nós, então fica de pé e vamos cantar esse louvor agora. E logo depois dessa canção nós vamos orar juntos aqui, tá? Agora, essa canção está falando para você o que você tem que fazer. Clama o nome de Jesus. Clama o nome de Jesus.
Sai de mão dada com Ele. Deixa Ele carregar você no colo. E deixa Ele guiar você, discernir a vida. Talvez Ele te mande fazer coisas estranhas, como ficar quieto, como a gente aprendeu hoje de manhã. Fica quieto. Deixa que eu estou cuidando. Para de se meter. Deixa eu cuidar de você. E aí a gente vai aprender a ser guiado pelo Senhor. Obrigado por estar conosco. Sua conexão nos inspira.